Qual aula vocês estavam tendo antes dessa? Sociologia. Já terminou ou não? Já. Terminou. Beleza, então. Galera, eu estava pensando, então, né? Pensando em meios de, né, tornar mais fácil, mais acessível. Então, eu decidi fazer da seguinte maneira: eu vou voltar os encontros, remotos e vou gravar a cada aula. E a cada aula gravada eu posto no YouTube. Então, né, a galera que prefere assistir a aula remota vai ter a aula remota lá. Porque eu preciso fazer chamada, eu preciso ter o controle, e pelo plural eu não estou conseguindo ter um número satisfatório, porque as visualizações das videoaulas ainda não estão, ou melhor, ainda não alcançaram um número legal. Então, essa foi a única maneira, digamos assim, que eu consegui de imaginar para tentar agradar o máximo possível. Combinado? Vamos lá para a Bienal 2, então, por gentileza, aula 20. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, dar um tempinho para a galera entrar. Só um minutinho que eu vou atualizar, que tem aluno dizendo que não está conseguindo entrar. Oi, prof. Não sei nem se ela tá aqui. Ah, tá aqui sim. Oi.
Bom dia, galera, tudo bem? Estão me ouvindo? E, prof? Antes não, né? Não, não. Tá, então eu vou explicar novamente. É, Só um minutinho que tem aluno dizendo que não conseguiu entrar. Eu vou atualizar novamente a página. Pronto? Todos me ouvem agora? De novo, galerinha, como todos vocês sabem, nós precisamos registrar a presença de vocês para que essas aulas sejam validadas depois. Como eu percebi, observando os relatórios gerados pelo Plural, que as visualizações estavam baixas, eu resolvi então mudar a estratégia. Vamos retornar para as aulas remotas, gravo a aula e depois eu disponibilizo no YouTube. Assim, quem prefere a aula gravada, vai ter a aula gravada lá no YouTube para assistir uma, duas, três, quatro vezes se quiser. Mas, infelizmente, eu vou voltar para as aulas remotas. Beleza? Alguma observação? O trabalho sobre a gripe espanhola, a primeira parte, eu recebi apenas da Cecília, recebi apenas da Mariana Vettorello, Mariana Yamada e da Júlia Neves, beleza? Os demais ainda não me enviaram. A semana que vem eu já estarei enviando a segunda parte desse trabalho, que é justamente o que a coordenação solicitou, tá bom? Então eu gostaria que vocês. Beleza, não tem problema, pode me mandar, amor. Eu gostaria que vocês estivessem, então, com a Bienal aberta na página 20, tá bom? O assunto que nós vamos começar a trabalhar agora é de extrema importância. Prof. Página 20 ou aula 20? Aula 20. Ah, Doida, tá bom. bem doida, né? O assunto que nós vamos começar a trabalhar agora, ele é de suma importância. Ele é extremamente cobrado e ele é o que possibilita vocês compreenderem os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, assistam com bastante atenção, vão fazendo as anotaçãozinhas de vocês, né? Que é importante na hora de vocês estudarem. Todos vocês conseguem visualizar esse slide? Beleza. Quando nós falamos do século XIX, o mundo está vivendo a segunda revolução industrial. E como nós falamos na aula passada, a segunda revolução industrial, ela deixou de ser um evento exclusivo da Inglaterra e passou a ser algo vivido pelas demais potências europeias. Se lá na primeira revolução industrial nós tínhamos única e exclusivamente a Inglaterra sendo pioneira, na segunda revolução nós vamos ter então uma concorrência muito maior. É muito importante vocês lembrarem que a segunda revolução industrial, ela é caracterizada pelas inovações. Quando eu falo inovações, eu tenho novas fontes de energia, assim como também novas tecnologias. E essas inovações possibilitaram, então, novas oportunidades de negócios. Quando eu falo novas Prof, oportunidades de... prof, Oi, os slides não estão aparecendo pra gente.
Peraí. Vamos dar um jeito nisso, então. E agora? Aparece Agora ou não? sim. Agora aparece. Beleza, obrigada por avisar, meu anjo. Então vamos lá. Quando nós falamos dessas novas oportunidades de negócios, é justamente neste momento que nós temos a entrada das instituições financeiras dentro do processo produtivo. Quando eu falo da entrada das instituições financeiras, eu estou me referindo aos bancos, que passam a ser acionistas de muitas indústrias, possibilitando, assim, um maior capital para o estudo de novas tecnologias. Isso intensifica ainda mais a dinâmica capitalista. Nós estamos vivendo um período de aumento populacional. E a consequência desse aumento populacional é as cidades extremamente cheias. Então, quando eu falo do imperialismo ou do neocolonialismo, as causas que influenciaram o movimento imperialista, as causas que influenciaram ao neocolonialismo, são, portanto, as consequências da segunda revolução industrial. Galerinha, lembra que na aula passada a prof fez uma tabelinha, nós fomos conversando, eu pedi para vocês anotarem, e nós chegamos à seguinte constatação, que a segunda revolução industrial fez com que as potências europeias sentissem a necessidade de ampliar o mercado consumidor, bem como os fornecimentos de matéria-prima. Lembram disso ou não? Oi, conversa comigo. Oba. Então tá bom. É nesse contexto, é nesse contexto de potências necessitando de maior mercado consumidor, necessitando de mais matéria-prima, que nós temos aquilo que nós chamamos de imperialismo. Lembrem-se que o capitalismo ele se intensificou. Quando eu falo que ele se intensificou, obrigatoriamente ele vai estar mais agressivo, justamente em virtude das mudanças ocorridas, beleza? Quando nós falamos desse período da segunda revolução industrial, nós temos a Europa saturada. A Europa estava passando por um processo bastante preocupante, principalmente para as instituições financeiras que participavam das indústrias em questão. Por que momento preocupante? Porque eu tenho excedente de produção. Porque está faltando, né, mercado consumidor. Porque eles estavam precisando aumentar a quantidade de matéria-prima. Bom, se eles não conseguem fazer isso na Europa, isso quer dizer que eles vão fazer isso fora da Europa. E é justamente isso que nós vamos estudar agora. O que é o imperialismo? O que vem a ser o movimento imperialista? Daniel, tá aí, Daniel? Não. Dona Isabela, tá aí?
Tem microfone ou não? Eu gostaria que vocês pesquisassem, pode ser no Google, bem rapidinho, o significado de imperialismo. Rapidinho. Então, olha lá a definição que encontraram para nós. Sistema de governo que preconiza uma monarquia chefiada por imperador ou imperatriz, governo ou autoridade imperial. Essa definição se refere à forma de governo. Mas essa mesma expressão, imperialismo, ela pode ter uma outra interpretação. É uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre a outra. Então, quando nós falamos da ação imperialista ou do imperialismo do século XIX, as principais potências europeias que estavam em pleno processo de desenvolvimento industrial passaram então a competir a dominação por outros territórios. Galera, não existia mais áreas a serem descobertas. Se eles não tinham terras para encontrarem, para descobrirem, então a única forma de conseguirem ampliar o mercado consumidor ou mesmo conseguirem, né, mais matéria-prima seria, portanto, dominando outros povos. Então esse imperialismo aqui, ó, ele vai ser sinônimo de dominação, beleza? As potências imperialistas focam, então, em dominar, em controlar áreas primitivas, áreas atrasadas, os chamados povos mais fracos. E o alvo foi justamente o continente africano e a Ásia. É lógico que precisou se criar um contexto, né, para dizer que essa dominação seria algo positivo. Seria muito feio para eles, Inglaterra, Alemanha, França, afirmarem que estavam matando, que estavam destruindo povos, somente para conseguirem novos mercados consumidores ou mesmo fontes de matéria-prima. Então, cria-se uma ideologia, cria-se uma desculpa, né? Cria-se um pretexto, alegando que o que os europeus estavam fazendo era, na verdade, algo necessário, era, na verdade, algo bom. Nós vamos chamar essa ideia, essa ideologia de missão civilizadora. Quando a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália iniciaram a conquista por novos territórios, eles enfeitam essa conquista alegando que eles queriam levar progresso, alegando que eles queriam levar desenvolvimento científico e industrial para áreas remotas. Estamos levando bem, estamos fazendo bem, quando na verdade o que eles queriam era sugar a matéria-prima abundante em cada região e ampliar os seus mercados consumidores. Prof, por que África e por que
Ásia. O continente africano, em pleno século XIX, ele era um mosaico cultural. Nós tínhamos dentro da África tribos, reinos pequenos, ou seja, fragmentação territorial e política. Se eu estou me referindo à fragmentação territorial e política, isso dá maior ou menor capacidade de proteção? Me digam. Menor. Quanto mais fragmentado o poder, quanto mais fragmentado um território, mais fraco e mais difícil de se proteger. Então, para os europeus, em virtude da fragmentação territorial dentro do continente africano, isso iria facilitar em muito. Isso se aplica também à Ásia. Lembrem-se que as principais potências europeias tinham capital excedente para investir em outras regiões. Quando eu falo capital excedente para investir, esse investir não está associado à ideia de desenvolvimento, e sim expropriação de matéria-prima e ampliação do mercado consumidor. Então, os continentes subjugados, ou seja, os continentes que se tornaram alvo da ação imperialista foram África e Ásia. Quando nós falamos das potências dominantes, ou melhor, das potências imperialistas, nós temos a Inglaterra. Sim, a Inglaterra vai estar também vivendo esse momento, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, Rússia e Japão. Esses países, em franco processo de desenvolvimento industrial, passam a se tornar rivais. Então, eu já tenho uma rivalidade muito grande. E se eu tenho uma rivalidade entre países na disputa de territórios, eu tenho então um clima de instabilidade. Printa essa tela, tira uma foto para depois vocês copiarem. É muito comum que cobrem de vocês a diferença do colonialismo com o neocolonialismo. São várias. Quando eu falo do colonialismo do século XVI, a área de dominação é a América. América portuguesa, América hispânica. E quando eu falo do novo colonialismo, do neocolonialismo, eu tenho África e Ásia. A Oceania, ela não foi de maneira tão brusca, tão intensa, explorada como África e Ásia. Por isso que a maior parte dos livros trazem apenas África e Ásia. Quando eu falo do colonialismo, a ideologia econômica era o mercantilismo. Ou seja, a ideia de expansão estava associada à expansão do comércio mercantil. E quando nós falamos do neocolonialismo, eu estou falando do capitalismo financeiro e monopolista. Agora, o foco não é mais o comércio, e sim o sistema produtivo, ou seja, as indústrias. Quando nós falamos do colonialismo, os objetivos, além de fazer ampliação do mercado consumidor, ou seja, além de ampliar as possibilidades de comércio, lembrem-se da Espanha, né, que encontra na América um grande centro fornecedor de metais preciosos.
Quando nós falamos do neocolonialismo, eu tenho a necessidade de ampliar o mercado consumidor, eu tenho a necessidade de extrair mais matéria-prima, eu tenho capital financeiro para ser investido em outras áreas. Percebam que a evolução, ela torna muito mais agressivo a este processo. Quando nós falamos daqueles que se beneficiaram, dos patrocinadores, lá no colonialismo, eu tinha reis e burgueses. Agora, nós temos muito mais as instituições financeiras, ou seja, os bancos, sendo favorecidos por este processo. E aqui, galera, é o filé mignon, aqui é o principal, é aqui que vai ser cobrado de vocês. Lá no século XV e XVI, dizia-se que a importância de portugueses e espanhóis no continente americano era salvar os infiéis do inferno, ou seja, a expansão da fé cristã. Agora eu não tenho mais a ideia de fé, e sim uma missão civilizadora. É algo mais ou menos assim. Se a África e a Ásia não se industrializassem, eles iriam desaparecer, porque eles estariam sempre atrasados. Então, essa ideia da missão civilizadora torna a presença dos europeus importante e necessária em continente africano e asiático. Galera, alguma observação até aqui? Alguma dúvida? Continuando, então, quando nós falamos do colonialismo, lembrem-se que os índios, os nativos do continente americano, foram as populações mais afetadas. E a presença dos europeus acabou dizimando grande parte da população ameríndia. Quando eu falo da dizimação da população ameríndia, lembrem-se que pode ter sido por vários fatores. A doença foi um deles, mas o principal teria sido, então, a superioridade bélica. Ou seja, portugueses e espanhóis tinham armas melhores. Quando nós falamos da dominação da África, quando nós falamos da dominação da Ásia, a situação é praticamente a mesma. A população africana, a população asiática, ela também vai sofrer os impactos da superioridade europeia. Nós vamos falar que os europeus utilizaram algo chamado de diplomacia do canhão. Galerinha, o que vocês entendem por essa expressão? Ui, letra horrível. Diplomacia do canhão. Será que a dominação ocorreu de uma maneira pacífica? Olha para a imagem. Não. Nós vamos ter a dominação por meio da agressão, por meio da violência. Logo, o resultado disso acaba sendo, então, a dizimação de uma grande quantidade de nativos. Vinculado à ideia da missão civilizadora, foi criado um poema bastante famoso da época, chamado de O Fardo do Homem Branco. Fardo é algo que é difícil de ser carregado, fardo é algo ruim, é uma situação complicada. Olhem bem para essa imagem. Será que era de fato um fardo para os europeus estarem dominando a África e a Ásia?
Eu acho que essa imagem diz tudo, né? Fardo escambau, muito pelo contrário, eles adoravam, né, a ideia de dominação sobre os africanos e ressaltando que foi algo bastante violento, beleza? Foi criada também na época vinculada a essa ideia de missão civilizadora, uma teoria social baseada na visão eurocêntrica. Quando eu falo visão eurocêntrica, eu estou me referindo a uma visão que valoriza a cultura da Europa. É a cultura da Europa no centro, é a cultura da Europa sendo a mais importante. E essa teoria social, chamada, né, de darwinismo social, ela pegou a base da ideia do Charles Darwin. A ideia do Charles Darwin foi que os povos, as pessoas que conseguem se adaptar mais rápido ao meio ambiente, sobrevivem, enquanto que aqueles que não conseguem se adaptar são eliminados. Essa visão, chamada de darwinismo social, ela é, na verdade, uma outra desculpa para legitimar a presença da Europa na África e na Ásia. Essa ideia chamada de darwinismo social não foi criada pelo Charles Darwin, ela foi expropriada. O cara devia estar lá se batendo no caixão de desgosto em saber que a ideia dele estava sendo vinculada a uma merda dessa. Mas, enfim, quando a Europa começa a utilizar essa teoria, a ideia era: se a África, se a Ásia não começassem a se desenvolver, eles seriam eliminados. E quando eu utilizo aqui a palavrinha desenvolvimento, que saudade do meu giz, eu estou, na verdade, me referindo à capacidade de se industrializar. Então, em poucas palavras, essa teoria que foi criada, o darwinismo social, alega que ou África e Ásia entram em processo de industrial, ou eles vão ser exterminados. Por isso que a presença europeia no território seria importante, beleza? Então, lembrem-se, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, acaba sendo resultado, acaba sendo consequência da segunda revolução industrial. Eu gosto bastante dessa definição do Gilberto Cotrim. Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados, se a concorrência entre as grandes potências capitalistas fazia com que seus governos adotassem barreiras protecionistas para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos de países concorrentes. Ou seja, se todos os países da Europa estavam em processo de industrialização, eles acabam adotando uma medida protecionista para dificultar a entrada do produto importado. Só que isso paralisa a economia. Isso vai paralisar a economia. Então, a resposta encontrada foi focar nos mais fracos, foi buscar mercado consumidor em áreas remotas, beleza? Então, quando eu falo do movimento imperialista, o que os europeus queriam? Aplicar o capital excedente. Por quê? Para fazer bem à África, à Ásia? Não.
para ter mão de obra mais barata, para ampliar mercado consumidor, para ter maior possibilidade de extrair matéria-prima. E olha aqui, galera, a Europa está lotada, é muita gente. Então, o imperialismo também é uma válvula de escape para migrar esse excedente populacional. Quando nós falamos do movimento imperialista, eu tenho duas formas de domínio: a territorial e o econômico. A mais praticada, a menos praticada. A mais violenta, a menos violenta. A dominação territorial, ela vai ser feita por meio de intervenção militar, ou seja, eu mando meu exército e eles ocupam a força. E a dominação econômica, ela vai estar mais relacionada à diplomacia. Eu vou dominar, mas de uma maneira mais sutil, por meios de acordos que estabeleçam, então, a dominação. Galera, alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Oi. Alguma observação? Xande na área. Beleza, então, galera. Já que não há nenhuma observação, nós vamos então dar sequência. Lembra do que eu falei, é uma matéria bastante importante, tem bastante detalhes. Qualquer dúvida, manifestem-se. Como eu tenho muita gente focando dominar a África, como eu tenho vários países focando dominar a África, eu tenho uma possibilidade de guerra. Será que a possibilidade de guerra combina com o clima de desenvolvimento que a Europa está vivendo? Sim, não. Não, porque guerra traz prejuízo, traz destruição. Então, a melhor forma, né, de assegurar os interesses dos europeus era, portanto, dividir a África para que não ocorresse, então, uma guerra. É aqui que entra, então, uma expressão bastante famosa chamada de partilha da África. Quando eu falo da partilha do continente africano, ela foi algo tão organizado, ela foi algo tão elaborado, que ela ocorre através de uma reunião, uma conferência realizada em Berlim. Nós temos, então, 14 países europeus, mais Estados Unidos e Rússia, dividindo a África entre eles. É como se a África fosse uma pizza, né? E cada um vai se servindo, então, dessa pizza. Vocês sabem que o Enem, assim como outros vestibulares, cobra muito de vocês a capacidade de ler e interpretar. E o que mais tem a respeito desse assunto são charges, que cobram dos alunos essa capacidade, então. Então, aqui eu tenho, ó, um banqueiro, percebam que ele está, né, sendo retratado grandão, gordão, justamente para demonstrar o seu poder econômico. E aqui nós temos uma tirinha, ó. Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa, com lagos e montanhas. Não foi observado, não foi levado em consideração a divisão natural. E fique bem claro, não foi respeitada a divisão cultural, a divisão natural. Muito pelo contrário. Quando este
encontro aconteceu, quando essa conferência começou a acontecer, foi criada fronteiras artificiais se sobrepondo às naturais. Isso fez com que povos rivais fossem unificados e povos aliados fossem separados. Imagina, né, unir povos rivais. Será que isso é uma boa? Não. É briga, é treta. Mas para o europeu isso era muito bom. Isso reforçava ainda mais a necessidade deles para pacificarem, para domesticarem, para civilizarem aos africanos. Eu gosto bastante desse mapa também, porque ele mostra a proporção da dominação. Galerinha, responde aqui comigo, por favor, para não ficar esse monólogo chato. Olhando para o mapinha, qual país mais se beneficiou da partilha da África? A França? Um deles e o outro. Inglaterra? Exato. Então, os países que mais se beneficiaram, né? Que mais se beneficiaram eram justamente aqueles que estavam liderando o desenvolvimento industrial. Eu quero que vocês observem agora o território português, italiano, belga. Será que esses países que pegaram, né, uma fatia menor da pizza ficaram felizes? Não. Não, galera. Muito pelo contrário. Isso gira raiva, isso gira vontade de questionar, de pegar território, né, do outro. Então, esse período, ele vai ser caracterizado por aquilo que nós chamamos de paz armada. Quem lembra o que foi a paz armada? Pode se relacionar com a corrida armamentista que ocorreu anterior à Primeira Guerra Mundial? É isso, Os meu países amor. começaram a se armar e tudo mais? Uhum. A paz armada, ela está associada a um outro evento chamado de corrida armamentista. Ou seja, estão em guerra? Não. Mas eu tenho medo de ter uma, eu tenho receio de ter outra. Bom, eu preciso ter certeza que os ingleses não vão querer abocanhar o meu território. O que que eu faço? Produzo arma. Então, é um período de instabilidade. É um período de corrida armamentista e paz armada. Outro slide que seria bastante bacana printarem, tirarem foto para depois terem no caderninho de vocês. Tipos de colonização. A Inglaterra, ela dava aos seus povos, vamos dizer assim, uma maior autonomia. Eles, ingleses, colocavam no poder um determinado governante que fosse seu aliado. Automaticamente, se ele é o meu aliado, ele vai me obedecer e ele vai fazer o que eu quero. Então, a Inglaterra,
ela vai utilizar a colonização territorial, ops, cadê? Ou aquela que era formada através de uma aliança? Qual vocês acham que a Inglaterra vai escolher? A partir do momento em que eu coloco alguém que é o meu aliado ou envio as minhas tropas? Territorial ou econômica? Econômica, beleza? Então, a Inglaterra busca formar alianças com a elite local, de modo que estabeleçam com eles uma aliança. A França também segue do mesmo padrão. Porém, em alguns territórios era bastante difícil, ok? Era bastante complicado ter uma aliança com a população local, uma vez que eu tenho ali o choque cultural de duas etnias. Então, nessas regiões, a dominação ela vai ser territorial e violenta. Essa daqui é uma outra tela que eu gosto bastante, porque ela mostra o Império Inglês e o Império Francês. Dá uma olhadinha no tamanho da dominação inglesa, galera. Olha lá. Então, quando nós falamos do imperialismo ou do neocolonialismo, os países que mais se beneficiaram, os países que mais tinham impérios coloniais, eram, portanto, os ingleses e os franceses. Beleza? Nós temos aqui a construção do Canal de Suez. O Canal de Suez, ele era, né, necessário para poder dar mais agilidade, para poder dar mais rapidez no transporte de mercadorias, que ligasse, né, Europa à Ásia de uma maneira mais rápida. Então, em um primeiro momento, nós temos ali o Egito e a França sendo os proprietários do Canal de Suez. Posteriormente, a Inglaterra, né, acabou arrebatando o Canal de Suez. Por quê? Por ser uma obra faraônica, por ser uma obra grande, ela custou, ela onerou demais e ela acabou ficando inacabada. Então, os ingleses conseguiram, né, finalizar essa obra. E é muito importante lembrar que, volta nesse mapinha aqui, ó, para os ingleses, o Canal de Suez seria uma forma de facilitar, de tornar ainda mais rápido o transporte entre Europa e Oriente, beleza? Alguma observação até aqui, galera? Alguma dúvida? Agora eu gostaria que vocês tivessem a apostila de vocês aberta na página 305, por favor. Conta-se, em fins de século XIX, num remoto país do Oriente, a viagem da capital à fronteira levava nada menos que 30 dias. E ainda por cima, a lombo de camelo. E sucedeu que um engenheiro britânico ali residente, em nome do progresso, resolveu
remediar a coisa. Enfim, concluiu ele, após uma audiência com o respectivo chá, ou coisa que o valha, construindo-se a estrada de ferro de que o país tanto necessitava. A viagem até a fronteira poderá ser feita em um só dia, mas, objetivou o velho monarca, que o ouvira com uma paciência verdadeiramente oriental. O que é que a gente vai fazer dos 29 dias que sobraram? Ou seja, a população estava acostumada com uma viagem longa, e a partir do momento que eu tenho, né, a tecnologia, a partir do momento que eu tenho um transporte mais eficaz, essa viagem fica mais lenta. E ele questiona o que eles vão fazer nos demais dias. Alternativa A. De que forma a posição do engenheiro pode ser relacionada aos valores do imperialismo do século XIX? Quem responde? A ideia de encurtar distâncias estava associada a quê? Exato. E a ideia de encurtar distâncias não está associada à evolução dos meios de transporte? A evolução dos meios de transporte não foi uma das principais mudanças da segunda revolução industrial? Então, coloca lá na resposta de vocês a alternativa A. A ideia do engenheiro está associada à necessidade de encurtar distâncias. Ou seja, reflexo da evolução dos meios de transportes. A letra B diz assim: como a frase do velho monarca, o que é que a gente vai fazer dos 29 dias que sobram, se contrapõe aos valores associados à Revolução Industrial? Como a frase do velho monarca, o que é que a gente vai fazer dos 29 dias que sobram, se contrapõe aos valores associados à Revolução Industrial? Eles quem? Exato. E a população nativa entende isso? Então, os nativos divergem da ideia dos europeus, pois os europeus queriam mais tempo para poderem produzir mais.
Lembrando que essa concepção de tempo, de otimizar o tempo, de ter mais tempo, ela é, obviamente, uma ideia capitalista que está associada à Revolução Industrial, beleza? Agora, olha lá o exercício 2. O mapa ao lado representa a África em 1914. No final do século XIX, a Conferência de Berlim, os europeus definiram a partilha da África entre as potências europeias, conforme mostra o mapa. De acordo com esse mapa e sua relação com a história do continente africano, nos séculos 20 e 21, é correto afirmar: a divisão política imposta à África pelos países europeus no período do imperialismo foi completamente desfeita pelos movimentos de independência e pelas consequentes guerras civis que tomaram o continente no século XX. B. As constantes guerras civis e os conflitos por fronteiras na África contemporânea são consequências da manutenção de descendentes de europeus nos mais altos cargos políticos dos países africanos. C. A organizada colonização inglesa e holandesa possibilitou que a África do Sul se desenvolvesse. Como resultado dessa colonização, hoje o país tem baixíssimos índices de violência e pobreza. E D. As fronteiras políticas impostas pela dominação europeia desconsideraram a divisão étnica da África, o que levou, no período pós-independência, ao acirramento dos ânimos e, em última consequência, a conflitos de diversas ordens. Qual vocês julgam ser a correta? D de dado. Muito bem. Galerinha, sendo assim, a tarefa de vocês será a TNTC da aula 20, beleza? Alguma observação, alguma dúvida? Beleza. Galera, por favor, eu gostaria muito que vocês fizessem a TM e a TC pelo plural, assim eu consigo ir visualizando quem está fazendo, beleza? Sendo assim, vocês estão dispensados. Beijo.